muita alegria que retorna, e ao Cristina Menezes, trazendo um abraço de todos que fazem o Select, de toda a diretoria, de todos os componentes ativos do Select, na base. Centro Espírita, Luz, Esperança e Caridade. Fica na rua Amaro Gomes Coroca, que é aquela rua, a única que interliga a universidade com a Praça da Base. No mapa da base só tem ela realmente fazendo essa interligação. Por isso é um movimento também de trânsito muito intenso. Os ônibus circulam, aquela linha de Dois Irmãos, tudo. Inclusive uma das paradas, tem duas paradas na rua, uma das duas paradas, tanto sentido Universidade quanto sentido Várzea, a Praça da Várzea fica em frente ao Select. Uma é na calçada do Select, a outra na calçada do outro lado da rua, em frente ao Select. E o Select é uma instituição, assim como o Cristina Menezes. E da última vez que estivemos aqui, falamos sobre o Espiritismo. Todo o processo evolutivo, todo o trabalho da composição da doutrina espírita a partir do conhecimento do Espiritismo. Porque muitas vezes a gente confunde o trabalho que Kardec fez, que foi a codificação do Espiritismo, criando aí a doutrina espírita, o trabalho da codificação, e muitas vezes a gente diz que ele criou o Espiritismo, onde ele próprio jamais aceitou essa responsabilidade, nem essa titulação de criador do Espiritismo. Como ele dizia, quem sou eu para tanto? A codificação, sim, porque a codificação que ele fez, o Espiritismo estava ali, é como essa sala toda desarrumada. Você chega, tem cadeira no canto, tem o ventilador um ligado, outro desligado, as paredes não estão bem, você chega, pintura caindo, tem um problema aqui, o teto está com um problema com o outro, aí você vai organizar. Para começar um trabalho, você faz uma pintura, cadeira nos seus devidos lugares sequenciados, com caminhos nas laterais, tudo organizado. Quando está pronto, então é possível desfrutar daquele ambiente. Você organizou. No caso do Espiritismo, o que Kardec fez foi organizar, codificar, criar um sistema de acompanhamento, uma sistemática. Primeiro, ele vai para o esclarecimento do mundo espiritual, espíritos, o que é, como é, de que maneira se processa. Então, ele trabalha a ideia do livro dos Espíritos. E é em dois momentos. A primeira versão não é essa atual, definitiva. O próprio Kardec, mais adiante, enriqueceu o conteúdo. A primeira versão não tinha mais de 1000 perguntas, não passava de 600. Depois, com o material que ele tinha, ele foi reorganizando, inserindo alguns conteúdos, porque ele guardava tudo rigorosamente, tema por tema, resposta por respostas, porque ali a gente às vezes pega já prontinho, vai ler e pensa, simplesmente ele foi fazendo tal tema, agora inclui aqui. Não. As perguntas ele fez diversas, algumas ele nem incluiu, ficou guardadinha lá no material dele e deu vida depois às obras
póstumas e material riquíssimo. Obras póstumas mesmo é um dos materiais importantíssimos até para o tema que vamos falar hoje. E ele foi organizando as temáticas, tudo numa sequência lógica, inteligente, dividida por livros, com abordagem, e criou o livro dos Espíritos. Mas aí os Espíritos, para ter acesso, precisavam de médiuns. E quem são estes médiuns? E como se processa essa mediunidade? E o que é a mediunidade? Que tipo de energia é essa? Que dom é esse? Todos têm? Ou só alguns? São escolhidos? Se são, por quem? Se não são, como se processa no organismo? Então foram surgindo as dúvidas no Kardec. Kardec mesmo se perguntava e aí repassava as perguntas para a espiritualidade. E todo esse material referente à mediunidade, ele colocou em um novo livro, Livro dos Médiuns, um estudo sobre a mediunidade, um estudo aprofundado sobre a mediunidade. Então, espiritismo, espíritos, médiuns e o lado moral que os espíritos falam. E a evolução moral? Como isto aí interfere no desenvolvimento, na evolução do próprio espírito? O que é preciso nesse aspecto fazer para evoluir? Aí ele começa a desenvolver um terceiro material. Ele começa a não só ouvir a espiritualidade, como a ir buscar materiais já existentes, principalmente a Bíblia. Aí muita gente, a Bíblia é a Bíblia. O espírita não renega. Questiona alguns pontos, porque a Bíblia também foi organizada. E o que a gente questiona é a maneira como foi organizado em determinados momentos da história, porque a Bíblia não foi escrita num espaço de 1 ou 2 anos. O conteúdo completo da Bíblia, se você observar, tem para mais de 1000 anos. Então tem muitos conteúdos. E depois de todo aquele conteúdo, mais adiante, nas organizações das instituições religiosas, principalmente o catolicismo, se deu uma sequência à Bíblia. Dividiu em 2 grupos, Velho Testamento e Novo. O Novo mais ligado a todo aquele conteúdo ligado a Jesus, e o Velho o antes. A expectativa da vida, como tudo se processou. Então a Bíblia também tem sua codificação. O que o Espiritismo questiona é muitas vezes como foi feita o andamento dessa codificação. Há evangelhos que não foram incluídos nos 4 principais evangelhos, são 4. Mas poderiam ser 5, 6, até 10. Tem outros que foram deixados como fonte de estudo. O Vaticano hoje reconhece assim. Material para consulta. Mas que foram evangelhos também. Aí vem os questionamentos. Por que não foi incluído? Por que não foi oficializado? Tem até o evangelho de Pedro.
Mas o de Pedro não entrou. E Pedro era a pedra que Jesus disse, sobre a qual edificarei o meu templo. A lógica, hoje, aí a minha opinião, bom, se ele era a pedra sobre a qual será edificado o templo, o que ele tem a dizer é muito importante. Então, se eu fosse o organizador naquele momento, o Papa, com o poder da decisão, dizia: não serão 4, serão 5, porque o de Pedro vai entrar. Mas como foi escrito, etc. e tal, aí são muitas coisas que dá para mais de um seminário, dá uma semana de debates. Mas o que eu quero dizer, a Bíblia também tem sua organização. E Kardec foi buscar nos Evangelhos os ensinamentos do Mestre, a grande referência nossa, Jesus, e trazer para a interpretação sensata, lógica, tudo aquilo que Jesus passou, porque sensata e lógica, sem colocar a emoção acima da razão, sem colocar o fantástico acima do real, sem colocar o miraculoso acima da lógica da realidade das energias. Porque a própria energia é um processo criado por quem? Deus, Criador de tudo e de todos. Então, o próprio processo energético está ligado a Deus. E aí, o que Kardec faz é estudar todo esse código moral e buscar passar de uma forma lógica, de uma forma sensata, usando o bom senso, sem fugir da razão, mostrar o que é o Evangelho. E olha que naquela época muita gente começou a entender o Evangelho a partir desse trabalho de Kardec, porque antes se escutava o Evangelho em latim. E depois, quem lia em latim dizia para você o que é que tinha lido, que você ia embora para casa acreditando que era aquilo. Então eu sei inglês, ela não sabe, eu leio aqui um trecho em inglês muito bonito, com a pronúncia muito bonita, estou lendo até uma história infantil, e depois ela me pergunta: o que é que isso aí que quer dizer? Eu digo: esse texto aqui em inglês foi passado assim, porque está pedindo que a senhora faça isso, isso, isso e isso. Quer dizer, eu estou dando minha interpretação em cima daquilo que eu sei que não é bem aquilo, mas eu quero que ela faça, e eu quero buscar uma coisa que condicione ela a fazer. Então aquele texto vai ser o empurrão. Por quê? Ela ignora. Ignorar aqui, ignorante não é ser estúpido. Ignorar, todos nós ignoramos alguma coisa. Eu mesmo, sempre que sento diante do médico, eu peço a ele: doutor, tudo bem, eu tenho formação superior, mas falo na linguagem comum, que eu possa entender o que é que eu tenho. O que é que eu tenho? Não venha com você tem um não sei o que, assim, na tal área, não sei, aqueles nomes que eu não sou formado em medicina. Aí eu peço a ele logo para ser bem direto: o que é que está acontecendo? Porque
vai terminar como naquela piadinha que se diz, né? O matuto vai para o médico, diz o que está sentindo, que era diarreia, e o médico disse que ele estava com a incontinência involuntária do sistema digestivo. Ele volta para casa dizendo que os dias dele estavam contados, estava com uma doença daquelas, volta tremendo que só. Aí quando fala o filho mais preparado e tudo, quando ele diz o nome da doença, aí o filho diz aquela palavra que a gente conhece. Olha, pai, o que o senhor tem é? Pronto, é isso. Aí ele, é meu filho, tudo isso aqui quer dizer isso. É que ele falou na linguagem médica. E aí, o que Kardec fez foi trazer para o nosso entendimento a linguagem daqueles tempos de Jesus e criou o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho dentro da lógica espírita. Ele não colocou nem segundo a doutrina espírita, que seria questionada até hoje, mas segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo se faz presente desde o primeiro momento em que o ser humano surgiu. Porque quando o ser humano surgiu, surgiu também o Espírito. O Espírito estava controlando um corpo. Tinha a posse de um corpo. E aí começa a história da evolução no plano material e espiritual. Primeiro criado o Espírito, depois esse Espírito vai ter o seu estágio no corpo. E aí vai evoluindo. Kardec deixa bem claro esse aspecto moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, e a questão da vida e da morte? Por que viver materialmente e por que viver espiritualmente e voltar a viver materialmente? Essa evolução moral não poderia se dar de uma única vez? E por que não acontece? Então, mais uma interrogação que Kardec começa a trabalhar e dá origem exatamente ao céu, o céu e o inferno. A linguagem bem comum que a gente usa, mostrando céu e inferno como um momento, um estado de espírito. E lá atrás, ele vai buscar exatamente a explicação. Estarás onde está o teu pensamento. Se o teu pensamento é trevoso, trevoso é o lugar em que você se encontra. É assim que você está vivendo. Quando esse pensamento se transforma, e você se transforma, esse pensamento é amoroso, amoroso é o lugar que você está vivendo. Porque você, em qualquer lugar físico que você estiver, você vai estar de bem com você mesmo. É o estado de espírito. Então nós sabemos do certo e do errado. E sabemos das coisas que fazemos. Tentamos esquecer, deixar para trás tudo, mas está sempre guardado no nosso campo mental. Aí o céu e o inferno traz também bem forte o lado da psicologia espiritual, que Joana de Ângeles, mais adiante, vai trabalhar muito bem. Surgiu o céu e o inferno. Exatamente a justiça divina segundo o Espiritismo.
E um dos trechos, a segunda metade do livro, são os exemplos, como os espíritos enfrentaram os seus primeiros momentos após o desencarne. Aqueles que foram autorizados a falar. E aí ele vai mostrando os diversos níveis: felizes, revoltados, magoados, vingativos, no campo dos exemplos. Mas antes ele fala também sobre o que é o céu e o que é o inferno, esse estado de espírito. Mas falamos de tudo isso e como tudo isso começou. Partiu de quê? Deus tem começo? Alguma coisa tem começo. Alguma coisa tem processamento de desenvolvimento, evolução. O próprio Espírito busca a evolução. E ao invés de começar por isto aí, Kardec deixa lá para o quinto. Depois de mostrar tudo o que existe, agora vamos ver como tudo isso se processou. A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aí o capítulo 15 da Gênese, ele dedica exclusivamente aos fluidos, que é um dos capítulos mais importantes do livro. Todos são, mas o 15 e o 16 são bem elucidativos. O 15, ele vai mostrar que são fluidos, as energias, como tudo isso aí é trabalhado. Como nós somos um campo energético. Porque o nosso pensamento consegue coisas que a gente nem sabe que é possível. Aqui mesmo vocês, com a simples presença aqui, podem estar ajudando esses outros que estão nessas outras cadeiras em tratamento aqui no Cristina Menezes. Aí como? Nós somos usinas de força, usinas de energia. Ninguém está aqui por acaso. Até esse que fala pode estar agora ajudando, esclarecendo algum que esteja sentado aqui, porque aqui está lotado. Encarnados dá para contar. Desencarnados tem o dobro e o dobro do que tem de encarnado. Só que estes estão precisando, neste momento, do tipo de energia que a gente tem. Fluidos. E nesse momento nós somos doadores. E não sentimos. Daquela mesma forma que Jesus doou para a mulher que sangrava, só na intenção e na vontade dela. Mas ele era um espírito de alta envergadura, aquele mais perfeito que pisou no plano terrestre até hoje, é o governador do planeta Terra. Ele sentiu que uma pincelada, um negocinho assim como a gente tem na unha, bem pequenininho, tinha saído dele, uma virtude, que ele chamou de virtude, fluido. Ele disse: quem me tocou? Uma virtude saiu de mim. A evolução que ele tinha, a capacidade evolutiva dele, dava a ele a possibilidade de sentir isso aí. A nossa ainda não. A gente doa fluidos positivos e negativos e muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente está dentro de um campo energético. São os fluidos, as energias. E isso é explicado na Gênese.
Mas Kardec não queria que aquilo ali ficasse em vão. E aí, dentro desse conhecimento, ele percebe o trabalho que era feito na Casa do Caminho. Casa do Caminho é o nome que era dado à casa de Pedro. Pedro que deu, numa linguagem bem popular nossa hoje, deu guarida a Jesus. Ofertou a casa dele para Jesus morar, depois daquela passagem da pescaria, tudo que Jesus orienta, Pedro simpatiza automaticamente, entre aspas, aqueles casos que às vezes a gente também faz de dar ajuda e proteção a alguém que a gente não sabe nem quem é, mas vem uma confiança que a gente tem quase certeza de conhecer aquela pessoa, só não sabe dizer de onde. Era o caso de Jesus e Pedro. Jesus conhecia cada um daqueles 12. Antes, espiritualmente. E já tinha traçado com eles, na condição de espírito, o trabalho que o grupo ia desenvolver. E quando Jesus dava o toque, muitos aceitavam imediatamente. E se sentiam bem, como se já tivessem combinado aquilo com Jesus. Então vinham aquelas perguntas: quem é este homem? Que energia, que coisa esquisita ele tem? E muitos abraçaram, 11 abraçou a causa. Mas por que teve um que desvirtuou? Porque estava encarnado e dentro de todo um processo energético. E tem também toda a história dele até chegar ali. A possibilidade foi dada. Deus nos dá a possibilidade, não dá a salvação. Ele dá a cada um a possibilidade da salvação. A gente imagina que Deus simplesmente diz: olha, mataste, roubaste, fizeste, cometeste estupros, etc. e tal, mas eu estou perdoando tudo, vem para cá, senta do meu lado e acabou. E aquele ali vai lá para o inferno e pronto. Não é assim não. Primeiramente que para chegar diante dele vai ter moral para isso. Isso aí é uma conquista. É todo um processo para poder chegar a este ponto. Então ele dá possibilidade para todos. Foi isso que fez Jesus. Mas uma série de fatores interferiu na evolução de Judas, que não perdeu definitivamente a chance. Ele continuou tendo, e nós espíritas sabemos muito bem o que aconteceu depois, e como foi o processo evolutivo dele. Como também lá atrás no Antigo Testamento temos Elias, que vai aparecer no Novo como João Batista. Todo o processo evolutivo. E todos estes já estavam num estágio avançado. Aquela chance que Pedro teve foi uma chance de ouro, de trabalhar com o mestre naquela passagem, de dar andamento, de dar continuidade. E olha que Pedro teve medo durante 10 anos. Pedro tremeu que salvara Pedro. Tremeu mesmo. Foi preciso Paulo, que 2 anos depois do desencarne de Jesus, aí é quando Paulo tem um contato
com cristianismo. Conhecimento maior, já tinha, mas era de perseguição. Quando Paulo, mais culto, mais preparado, começa a conhecer o trabalho que Jesus fazia, começa a ter acesso aos escritos de João, o apóstolo mais novo, Paulo começa a admirar aquele trabalho. E Paulo vai abrindo mão da vida que tinha e vai aderindo ao trabalho cristão. Chega um ponto, 3, 4 anos depois, que Paulo já tem pleno conhecimento da ligação que Pedro tinha com Jesus. E Paulo se torna um grande amigo de Pedro. Quem mais defendeu Pedro dentro da casa do caminho, quem mais defendeu Paulo dentro da casa do caminho foi Pedro. Porque no começo, André, irmão de Pedro, dirigente da casa do caminho, era o responsável, por isso eu chamo de dirigente, estava sob a responsabilidade dele. André não queria. André queria fazer as coisas de uma maneira diferente. E estava fugindo da realidade, do trabalho que tinha feito Jesus. E Pedro vivia tendo problemas com relação a isso, mas faltava aquele impulso, e quem vai dar esse impulso é Paulo, o questionador, que começa a questionar André e o próprio Pedro. Há uma passagem que Paulo diz: és a pedra sobre a qual será edificado o templo do Senhor, e estás ainda a esperar, e estás ainda a decidir. Se o Mestre acima de nós não fez a escolha, e começa a mexer com os sentimentos de Pedro, até que Pedro se transforma, cai a ficha, e aí depois desses 10 anos de medo, a coragem de Pedro se transforma em 1000, e é um dos maiores nomes do cristianismo. Mas por causa desses 10 anos, o próprio Pedro não aceitou ser morto como Jesus, crucificado como Jesus. Pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, para estabelecer a diferença. Então, tudo um processo evolutivo. E Kardec começou a observar a casa do caminho. Jesus lá passou, Jesus organizou, Jesus fez um trabalho. Lá recebiam doentes, necessitados. Lá Jesus conversava com muitas pessoas. Lá Jesus recebeu crianças. Na casa do caminho, Madalena passou. Depois que Jesus termina a missão dele, passa também os 40 dias como Espírito, ainda no plano terrestre, próximo aos apóstolos. Passado isso aí, Jesus então vai coordenar, vai governar o planeta Terra. Cada um vai tomando seu rumo, buscando evangelizar e anunciar, ide e fazer, buscando outros caminhos, levando a diversos lugares a mensagem de Jesus. A casa do caminho fechou? Não. Fica com Maria. As duas Marias e João. Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e João evangelista. E a casa não parou de funcionar. Maria dá continuidade ao trabalho.
Inclusive tem uma passagem com Barrabás na casa do caminho. E aí Kardec, observando isso, Kardec começa a imaginar nas instituições que possam desenvolver esse trabalho de amplitude, de dar uma dimensão maior, de qualidade, de verdade, a mensagem espírita. E o próprio Kardec organiza a Sociedade Espírita de Paris. É uma casa espírita. É uma sociedade? Não. É uma casa espírita. A terminologia para a época, sociedade. Como hoje a gente tem nomes também. O centro que eu pertenço é centro, porque naquela época se usava muito centro. Mas há outras instituições que são núcleos, núcleo espírita, e por aí vai. Mas, basicamente, é uma instituição espírita. E aí Kardec começa a organizar essa instituição. Exatamente esse o título de toda essa nossa conversa hoje, o papel da casa espírita. Então, a casa espírita tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque quando a Sociedade Espírita de Paris começou a funcionar, há uma passagem em Obras Póstumas, quem já leu vai lembrar, que um irmão diz para Kardec que finalmente ele estava começando a organizar aquilo que ele já tinha estruturado, juntamente com a equipe espiritual, no mundo espiritual, antes de reencarnar. Ele estava chegando naquele ponto. Ou seja, a Sociedade Espírita de Paris existia antes de ser colocado o primeiro tijolo. Cristina Menezes, vou dizer com toda certeza, é centenária. É uma casa centenária. Selec tem 96 anos, é centenário também. Porque depois de estruturado no plano espiritual, aí vem aqueles que vão reencarnando, que vão se reencontrando, e de repente vai surgindo a ideia de criar uma instituição. Até o nome. Ontem eu estava conversando com um amigo, que é lá do Caminho, Verdade e Vida, Vicência, e ele foi um dos fundadores. Ele disse: olha, Cordeiro, quando a gente estava organizando as primeiras reuniões, no dia que a gente marcou a reunião para escolher o nome da casa, eram 5 dirigentes. Eles, quando eu cheguei em casa antes da reunião, pensando em um nome, que abre o livro, cai no Evangelho de São João, onde Jesus se refere a caminho, verdade e vida. Quando a reunião começa, sem que ninguém, ele ainda não tinha falado isso, uma médium, que foi a primeira que trabalhou na casa, disse: olha, gente, tudo bem, a gente vai escolher a votação,
mas eu quero fazer uma proposta, um nome que não estava me saindo da cabeça, estão soprando o tempo todo: Caminho, Verdade e Vida. Aí um senhor que era lá do Select sorriu. Aí ela disse: por quê? E esse meu amigo disse que estranhou também, ele não gostou. Ele disse: não, porque eu viajei para cá, de Recife para cá, por todo esse caminho, e veio verdade, e veio vida, e eu estava com esse nome na cabeça. 3 coincidências. Os outros 2 não disseram nada, apenas é caminho, verdade e vida, pronto. Porque quem escolheu já estava escolhido, era apenas o repasse da informação por caminhos, por métodos, por formas, que aí a gente precisa estudar o livro dos médiuns para entender como tudo isso se processa: intuição, mediunidade, sonhos, etc. e tal. A casa estava formada no plano espiritual e se formou aqui. A dimensão desse espaço aqui não é essa que os nossos olhos alcançam materialmente. A dimensão dessa instituição é outra, é imensa. O trabalho espiritual realizado é 24 horas. Não para. O tratamento daqueles que são atendidos aqui, que frequentam esta casa, como as outras também, é constante. A equipe espiritual está atenta. O papel da instituição é elementar, é fundamental, é essencial. Então precisa-se ter uma visão sempre equilibrada do papel da casa espírita, principalmente quando nós assumimos a direção, a condução de uma casa espírita. Aí tem alguns pontos que a gente não pode esquecer. A instituição espírita, conforme Kardec, são aspectos fundamentais que a pessoa, dentro da instituição espírita, não importa em que função esteja, precisa o tempo todo estar atento. Deixa eu encontrar aqui. Toda instituição espírita, ela tem a função de promover o estudo, a difusão e a prática do espiritismo no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, tomando por base as obras da codificação espírita, organizada por Allan Kardec, aquela sequência lógica que eu falei, que trata da relação com os espíritos, que trata da responsabilidade dos médiuns, que trata da responsabilidade dos dirigentes, que trata de todo o contexto de interatividade com o plano espiritual. E não podemos fugir desta interligação. Aquele que assume uma instituição espírita,
ele precisa ter dentro dele este condicionamento de ligação com o plano espiritual, uma ligação pura, lúcida, dentro da razão e da lógica. E pedir muita ajuda a Deus para de repente não começar a criar, a fugir da realidade de uma instituição. O que é o estudo? O estudo são os momentos em que você vai buscar dentro da visão espírita entender pontos significativos, assuntos interessantes da doutrina. Aí temos pessoas que desenvolveram bem, está aí Joana de Ângeles, André Luiz. No SELEC a gente tem, está voltando agora dia 3 de setembro, presencial, o estudo das obras de André Luiz. E por que André Luiz? Porque ele é fiel à sequência da codificação. O subtítulo dos livros, todos os livros de André Luiz, é A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz fala de todo o processamento de fluidos. André Luiz fala porque é que quando a gente desencarna ainda muito agarrado à matéria, do outro lado a gente tem até dor de barriga, mas não tem mais barriga. A gente fica tão nervoso que dá vontade de fazer xixi, mas não tem mais bexiga nem rins. E de onde vem essa sensação? Aí entra o campo da energia. Você está onde o teu pensamento está. Você não desencarnou. Você continua no plano material. Se é um trabalhador aqui do Cristina, e acontece, de repente ele vai precisar de ajuda, vai precisar de Josenildo, vai precisar de um amigo aqui, aí eu vou no Cristina. E ele vai fazer, se ele sentir, se ele mora aqui próximo à Casa Amarela, e percebe que é madrugada, não tem ônibus circulando mais. Aí eu vou caminhando. E vai fazer esse trajeto todo, até chegar aqui e encontrar a porta fechada. E ainda vai fazer isso. Vai chamar ele, vai chamar. Aí lembra, é madrugada, eles não estão aqui não. Vou deixar para vir mais tarde. Toda a sensação da parte material. São aqueles que às vezes nos tratamentos dizem para a gente: tive uma doença, saí do hospital, voltei para casa e agora não querem. Mas nem sequer falar comigo. E a pessoa precisa de toda a calma para ajudar esse irmão, porque está muito agarrado. E quando o agarramento é ódio por alguma coisa ou por alguém, aí é mais complicado ainda. Isso tudo André Luiz vai mostrando em cada livro. Eu estou trabalhando um agora que é a Libertação, onde ele mostra cidades organizadas por espíritos malignos, colônias. Aquele primeiro impacto que a gente tem de maravilha do nosso lar, em Libertação vai ter outro diferente. Porque André Luiz vai mostrar que existem lugares, como aqui no plano terrestre, totalmente diferentes.
e organizados também com a administração e tudo mais, que é o livro Libertação. Então ele tem esse cuidado de mostrar a vida no mundo espiritual. Mas voltando para a questão da instituição espírita, além do estudo que vai enriquecer o aprendizado, nós temos o aspecto, nos aspectos científico, filosófico e religioso. Aprofundar cada vez mais esse aprendizado. Isso aí é essencial. E o segundo tópico, criar e manter serviços e programas gratuitos de natureza educacional, cultural e assistencial, visando a promoção e valorização da criatura humana, sem qualquer distinção ou discriminação social, intelectual, física, de sexo, gênero, cor, etnia, idade, credo político, credo político, credo religioso, entre outros aspectos que possam gerar preconceitos contra a pessoa humana. Então aqui vai entrar bem o lado social. O trabalho a ser desenvolvido, todo ele tem que estar dentro desse contexto da valorização dos elementos básicos da codificação espírita. E há muitas instituições fugindo disso aí. Eu tenho lido aqui e ali alguns casos, em outros estados, e até aqui no Brasil mesmo, de instituições que passam por situações difíceis, exatamente porque uma diretoria que se instalou, ou algumas pessoas, querem desvirtuar completamente o trabalho. No SELEC a gente tem um trabalho com moradores. Digo que a distribuição no começo, a sopa, depois o café da manhã. Teve um período que foi uma confusão tremenda, porque um trabalhador, que era um dos dirigentes do trabalho, cismou que precisávamos, a instituição precisava alugar um ônibus para trazer moradores do centro da cidade até o prédio da instituição para tomarem banho, jantar e dormir uma noite. E quando questionado, ele disse: o meu mentor me orienta que a casa precisa agir assim. Eu digo: meu amigo, cuidado, porque pode não ser o teu mentor. Aí, como em outros casos que já tinham acontecido, eu digo: olha bem aquela classificação de Kardec, os brincalhões. Eles adoram esses momentos. E adoram ideias que parecem caridade. Mas caridade requer também responsabilidade. E a instituição espírita precisa trabalhar com essa responsabilidade. Caridade com irresponsabilidade termina virando uma balbúrdia, desorganização, e leva muitas instituições à falência. É preciso trabalhar todos os aspectos com responsabilidade, até a mediunidade, até o corpo mediúnico de uma casa precisa estar atento, porque tem uma direção espiritual, tem uma equipe espiritual atuando, mas tem também a equipe material.
E tem as vibrações do médium, ou dos médios. E essas vibrações podem interferir nos tipos de irmãos que vão se aproximar. E de repente não ser aquilo que estava se pensando fazer, e vem alguém com ideias mirabolantes. No Selec, não é do meu tempo, mas seu Carlos, que é um trabalhador antigo, já desencarnou, ele disse que certa vez, na reunião mediúnica, uma médium muito elogiada na casa, todos a colocavam como uma pessoa de alta competência, e ela começou a introjetar isso aí. E seu Carlos disse que estava sentindo que ela podia passar por um processo de enganação a qualquer momento, e numa dada reunião não deu outra. Quando ela se concentra, chega uma irmã, e quando o esclarecedor faz a abordagem, tudo aí a irmã diz: você não está falando com qualquer um. Você está falando com Maria, mãe de Jesus. E precisa ter respeito ao falar comigo. Aí seu carro, que era o dirigente, já foi se aproximando. O dirigente, o esclarecedor, já olhou assustado para seu carro. Está dizendo que é Maria, Nossa Senhora. Aí seu carro disse: olha, que brincadeira é essa, meu? Maria, com tanta vaidade, exigindo respeito, postura. Aí a entidade disparou numa gaitada e a médium ficou ridicularizada. Porque a gente sente, eu digo que eu sou médium, a gente sente a aproximação. E aconteceu porque ela acreditou que era Maria, de tanto elogio que tinha recebido. Introjetou, médium de alta potencialidade, se viu uma Chico Xavier de Sales, nem Chico Xavier receberia, o espírito do corpo de Maria. É um espírito que está naquele nível de pureza muito, muito, muito elevado. Os contatos que tem com o plano terrestre são por outros meios. Os espíritos elevados que a gente tem contato, e às vezes é dada a permissão a eles para um pequeno contato, estão numa dimensão um pouco abaixo, agora muito acima da gente, mais preparado. Aí então é preciso ter esse cuidado. Quem está à frente da direção de um trabalho, da direção, eu já contei aqui da história da menina do bazar, que era preciso mudar um trabalho social. E foi uma confusão tremenda, porque ela também saiu com essa história, que o mentor dela dizia que aquilo tinha que ser feito daquele jeito. E daquele jeito estava prejudicando muitas pessoas. E na reunião da diretoria a gente teve que decidir, dentro de uma linha inteligente, racional e lógica, como fazia aquele Kardec. Ora, a mudança aqui vai beneficiar para mais de 40 pessoas. Vai beneficiar a instituição e beneficiar todos em volta. A única pessoa que não aceita é ela. Então, vai ter que ser feita a mudança. E foi feita a mudança, e hoje é um dos trabalhos mais significativos do Selec. Mas se a gente fosse entrar nessa vibração, todo aquele que vem abençoado, não, tem os brincalhões. E quem está à frente, principalmente o médium, ele precisa ter muita humildade.
muita simplicidade, porque ele pode ser enganado. Eu passei uma situação e não tenho vergonha de contar. Logo que comecei o desenvolvimento mediúnico, estou ali concentrado, sentado, como está o irmão aqui, senti a aproximação de um irmão. Disse: olha, fica calado, não diz nada, eu não vou passar, não preciso fazer nada, estou só aqui junto de você, não faça nada. E eu entrei na vibração, fiquei ali, parado. Quando terminou a reunião, esse seu Carlos ainda era vivo, ele veio: porteiro, como foi hoje? Não sentiu nada? Eu disse: senti, seu Carlos. Senti um irmão que chegou e pediu que eu ficasse desse jeito, sem dar passagem. Aí eu disse: cordeiro, o irmão me pediu que você trabalhasse nessa passagem para você. Eu disse: seu Carlos, eu caí nessa. Eu disse: caiu. Pode anotar essa na sua agenda, que esse agora está rindo de você e nunca. Eu digo: então outra eu não caí mais. Valeu a experiência. Que eles também estão imobiliários, eles pensam. E a gente tem a responsabilidade de levar a instituição adiante para promover isso tudo. Que Kardec fala que é da responsabilidade da instituição. Aí precisa ter coesão, precisa ter pensamento interativo e, acima de tudo, voltado para o bem, voltado para a evolução. Qualquer coisa que fuja disso aí merece imediatamente uma atenção, merece imediatamente um cuidado especial para que algo não aconteça com a instituição, com os integrantes da instituição, com o corpo mediúnico da instituição, com os trabalhadores dedicados da instituição, para que não vá por questão de não estar gostando, de se sentir mal posicionado, não ter vez, determinadas coisas não estão agradando, e se afastando, e de repente ficando só aquele grupo das ideias e a instituição se diluindo. A instituição é um todo, é todo um conjunto, e esse conjunto tem que ser harmônico, tem que caminhar o tempo todo em harmonia, interatividade mesmo, o tempo todo, mas a interatividade com responsabilidade. Mediunidade também é responsabilidade. Lembrem do que Chico Xavier pergunta ao mentor de Emmanuel: como será todo esse contato? Que é que eu posso fazer? E Emmanuel diz: disciplina. E o que mais? Disciplina. E o que mais é? Disciplina. Disciplina é responsabilidade. Em todos os aspectos. Aquilo que Emmanuel disse não é só referente à mediunidade, é a todos os trabalhos que a gente tem na área espírita, inclusive com a gente mesmo, enquanto espírita. Porque às vezes temos até vergonha de nos assumirmos como espírito. Eu vejo às vezes no SELEC, não sei aqui, mas às vezes pessoas que chegam no portão, param, como se estivesse esperando o ônibus, olha para cima, olha para baixo, olha para a direita, olha para o lado da universidade, olha para tudo, não vê ninguém, dá uma carreirinha e entra no portão para fazer uma consulta. Quando é atendido tudo, às vezes são pessoas evangélicas, são pessoas espíritas, mas que a família renega e não tem coragem de assumir. E chega um momento que a gente tem que ter a responsabilidade de assumir.
Isso eu fiz também com minha família. Eu tenho parentes hoje que olham até de lado. Mas eu digo, eu sou espírito. Eu sou espírito. Aí olha assim, digo, está tudo bem. Você é o quê? Aí eu sou evangélico, aí eu faço o mesmo olhar. Na brincadeira, sem desfazer. Para dizer a ela que eu também tenho o direito de discordar. Então, gente, o papel da casa espírita é um tema bem maior, mas foi só umas pinceladas que eu coloquei, já que a gente tinha falado antes sobre a evolução do espiritismo. É sempre bom também enfatizar o papel da casa espírita. E nessa linha ainda tem o papel do médico, o papel dos trabalhadores. É um contexto amplo, daria até um seminário no decorrer de uma semana, que é um assunto profundo e que requer muito cuidado, aprofundamento e responsabilidade da parte de todos. Tá ok? Agradeço a todos, agradeço a mentora da casa, as influências, a ajuda que eu senti ter recebido, e para vocês fica a minha gratidão sempre. Muita paz. E desculpem ter avançado um pouco. Não, tem problema. Está em casa. Bem, meus irmãos, esperamos que a conversa de hoje tenha adentrado a nossa casa mental para fazermos uma análise do que nos falta, daquilo que deveríamos estar fazendo. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom o nosso irmão tocar nesses pontos, principalmente na casa espírita, para a gente ter uma ideia da responsabilidade que uma casa como essa aqui tem em relação à comunidade que aqui se faz presente, né? Essa multidão de criaturas que moram por aqui, e na realidade são criaturas carentes e necessitadas do nosso apreço, do nosso carinho. Mas vamos lá, não prender mais o tempo de vocês. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos. Senhor de infinita misericórdia, mais uma vez, Mestre amado, aqui estamos a te agradecer por este momento de diálogo, de conversações que preenche de uma maneira bastante ilustrativa e sólida os nossos espíritos, pois sabemos, Senhor, da responsabilidade que cada um de nós carregamos ao adentrarmos nessa casa, pois na realidade é a casa de Deus, é a casa de Jesus, é a casa que nos oferece as condições de quando do nosso desencarne temos a grata satisfação de sabermos que na realidade todos nós voltamos à pátria verdadeira, que é o lado espiritual. Aqui nós estamos de passagens. E assim, em teu nome, Mestre, sob o olhar misericordioso de nossa mãe, com a assistência da nossa querida mentora, permite que de nossa parte possamos finalizar a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo ao nosso amigo esse banquete de conhecimento que nos foi ofertado na noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz no coração de todos. Mais uma vez, obrigado. Muita paz no coração da família.
Vai alguém do transporte. Só alguém do transporte.